A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica, hoje com o tema o resumo da criação, a queda do homem e o plano de salvação. Nós vamos estar lendo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis significa origem ou início. E nós vamos estar lendo no capítulo de número 1, nos versículos 1 e 2. Amém? No versículo 1 diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então, meus irmãos, aqui nesses dois primeiros versículos, nós vemos que no primeiro versículo diz que Deus criou os céus e a terra, mas que a terra ainda era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. Mas nós vemos que desde o início, meus irmãos, da criação, nós podemos ver o cuidado de Deus, o amor de Deus para com cada um de nós. Quando Deus, Ele primeiro deu forma à terra para depois criar o ser humano. Então nós vemos aqui um Deus organizado desde o início. É por isso que depois nós vemos o versículo que nós devemos ter ordem e decência. É porque Deus, Ele é um Deus organizado, e que Ele foi organizado desde o início de tudo. Deus não poderia ter feito o primeiro ser humano para depois dar forma à terra. Mas Ele primeiro deu forma à terra para depois Ele criar o ser humano. E nós vemos que do versículo 1 até o versículo 25, nós vemos Deus criando todas as coisas. E lá no versículo 26 é que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, meus irmãos, Deus, Ele ainda teve o cuidado de fazer o ser humano à imagem e à semelhança dele. Glória a Deus. E meu amigo e minha amiga que ouve este áudio e que não é evangélico e muitas vezes não entende por que os crentes estão sempre glorificando a Deus, estão sempre dando glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia tem um versículo que diz que um homem morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Tem outro versículo que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus se alegra quando nós o glorificamos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações. E aqui, meus irmãos, continuando, aqui no capítulo 2, nós vemos nos versículos 16 e 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem. Deus deu a ordem a Adão, e não foi a Eva, mas foi ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui fala da morte espiritual, aonde quando o pecado entrando na humanidade, o homem, ele iria morrer espiritualmente, e haver um abismo entre ele e Deus, um afastamento entre o homem e Deus. E aqui ainda no capítulo 1 de Gênesis, se você ler no versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, os criou. Então, outra coisa, meus irmãos, é que a Bíblia, ela é clara quando ela diz só haver dois gêneros, que é o homem e a mulher. Mas, com o pecado ter entrado no mundo, né, através de Adão e Eva, o pecado se espalhou na humanidade, aonde nós vemos lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 1, eu queria estar levando você que me ouve, você que vai ouvir este áudio, a abrir a sua Bíblia e conferir estes versículos. No livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 26, diz assim: Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões, ou seja, os homens, né? Varão quer dizer homem, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, meus irmãos, e ainda se você ler o versículo 32 do capítulo 1 de Romanos, diz assim: Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quer dizer que tanto peca o que faz, como também aquele que consente com os que fazem. E, meus irmãos, se nós vermos aqui o capítulo de número 3, aonde diz, o capítulo de número 3 de Gênesis, aonde diz a tentação de Eva e a queda do homem, nós vemos que o pecado entrou no mundo porque Eva, ela deu ouvido à voz do diabo. Deus, ele havia ordenado a Adão que não comesse daquela árvore. Mas Eva, ela deu ouvido à voz do diabo. Está escrito aqui no capítulo de número 3, você pode estar lendo, aonde diz que o diabo, ele se transformou numa serpente e enganou Eva, e Eva comeu do fruto que Deus disse que não poderia ter comido, e ainda Eva ofereceu ao marido, ao esposo, né? E ele também comeu, pecando assim os dois. E a partir daí entrou o pecado no mundo e nós somos todos descendentes de Adão e Eva, e nós todos nascemos morto
ele veio aqui na terra e viveu aqui em forma de homem para tentar resgatar a humanidade. E Deus, ele teve o plano da salvação através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meu irmão, a salvação, ela é para todos, mas a Bíblia diz que nós devemos crer nesse plano de Deus, né? Nesse plano que Deus teve de nos salvar. E por isso, meus irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva. E a Bíblia diz que o mundo está no maligno, mas que Deus, com a sua infinita bondade, santidade e misericórdia, ele não desistiu de nós. E então ele cria um plano de salvação, enviando Jesus Cristo aqui na terra para morrer naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Através de Jesus Cristo agora nós temos acesso à salvação. Está escrito no livro de João capítulo 3, nos versículos de 16 ao 20. E no livro de João, no capítulo 1 e nos versículos do 1 ao 14, diz que Jesus, ele veio para salvar, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não desiste. E eu quero, meu irmão e minha irmã que me ouve, você que se encontra desviado dos caminhos do Senhor, Jesus, ele te chama. Jesus, ele está te chamando para você se reconciliar, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. E a Bíblia diz que se nós morrermos sem Jesus Cristo, nós perderemos a salvação. A Bíblia é bem clara quando diz. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo, eu te convido a fazer essa decisão hoje e você procurar uma igreja, não uma igreja como eu tenho aconselhado nos meus áudios, não é uma igreja mais próxima de sua casa, mas você vai procurar uma igreja que ela esteja mais próximo da Bíblia, uma igreja que ela ensine o verdadeiro evangelho de Cristo. E então, meus irmãos, vocês poderão estar se congregando nesta igreja e glorificando o nome de Deus. Amém? E eu quero ainda encerrar esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?